Está no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre Aspas. Olá, tudo bem? Começa agora mais um Abre Aspas. Estamos ao vivo com transmissão simultânea para o Facebook da SP-Rio Mais e também para o Facebook do jornal O Vale. Uma ótima segunda para você. Muito obrigado já pela sua audiência. Comigo aqui nos estúdios, o diretor de jornalismo da emissora da SP-Rio Mais, José Guilherme Ferreira. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Rodrigo. Hoje é segunda-feira, dia 17 de setembro de 2018, e nos destaques da edição de hoje você confere que a ação da Defensoria Pública pede retorno de famílias despejadas de apartamentos de Taubaté. Os candidatos da RM Vale já arrecadaram mais de 70 milhões de reais até o momento em campanha eleitoral. Também a gente vai falar do esporte, o São José que venceu e ficou a um empate da classificação para as semifinais do Campeonato Paulista. O handball de Taubaté conquistou mais um título estadual ao vencer o Pinheiros, lá em Taubaté. E os preparativos finais aí para a FLIT, a Feira de Literatura Infantil, que começa hoje lá na cidade de Taubaté. Estes e outros destaques dentro de instantes. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Retornando e já agradecendo mais uma vez a sua audiência, compartilhe e também interaja conosco nas redes sociais. A gente começa a edição de hoje com o comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. Bom dia. O iogurte é ótima opção de café da manhã para quem busca perder peso e acúmulo de gordura abdominal. Desculpa, eu posso falar isso agora, Rodrigo? Eu tenho que falar mesmo de eleição. Posso falar de eleição e esporte? Pois é, o esporte também está envolvido nos arranca-rabos da internet, que é o que tudo indica, vão chegar ao ponto do insuportável nos próximos dias, pois o volante Felipe Neto, do Palmeiras, dedicou o seu gol de ontem no Fonte Nova ao seu candidato, Jair Bolsonaro. Pegou muito mal. O intitulado Grupo Palmeiras Antifascista diz que Felipe Neto não pode mais ser jogador do Palmeiras. Tem o direito de votar no homem, mas não pode usar o Palmeiras para fazer campanha. Pois é, já tinha causado mal-estar a diretoria ter levado o candidato para assistir a um jogo e ele ter de sair de fininho, meio que escorraçado, segundo a militância. Mas é preciso ficar claro que tem torcedor que acha que Felipe Neto deve ter seu salário aumentado, justamente por declarar seu voto. Enquanto isso, cresce nas redes sociais o número de participantes do grupo Mulheres Unidas contra Bolsonaro. O grupo já conta com 2 milhões de participantes e prega o voto contra o candidato. A página do grupo foi restabelecida na tarde de ontem, depois do ataque de hackers, que tinham conseguido alterar o seu nome para Mulheres com Bolsonaro 17. Uma das administradoras que teve os dados hackeados registrou um boletim de ocorrência na delegacia de Vitória da Conquista, cidade do sudoeste baiano. O caso será investigado pelo Grupo Especializado de Repressão a Crimes por Meio Eletrônicos da Polícia Civil da Bahia. Neste domingo, milhares de pessoas protestaram contra esse ataque, manifestação que levou o assunto para os trending topics do Twitter. O TSE não se pronunciou até agora. Bom, aquela história do iogurte é coisa séria. Eu já até anotei aqui a dica do iogurte. Nós vamos continuar com o assunto das eleições. Eleições 2018. E vamos saber como foram as atividades de campanha neste domingo dos candidatos à presidência da República. O candidato do PSL, o Jair Bolsonaro, ele continua internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Em um vídeo divulgado ontem, ele mostra o candidato fazendo fisioterapia com a ajuda de enfermeiros e também ele acabou fazendo uma brincadeira com o médico que o filmava. Show! Macedo, a próxima será contigo, cavalgando, hein?
Tamo junto, meu irmão. Pela tarde, Bolsonaro fez um pronunciamento ao vivo pelo Facebook. Ele agradeceu o tratamento que recebeu na Santa Casa de Juiz de Fora e da Polícia Federal. Lembrou ainda que aprovou um projeto para instituir o voto impresso nas urnas eletrônicas e lamentou que o Supremo Tribunal tenha votado contra esse projeto e disse que espera voltar para casa nessa semana. Se essa for a vontade de Deus de fato, nós possamos juntos levar o Brasil para um porto seguro e colocar essa pátria maravilhosa no local de destaque no cenário mundial. E muito obrigado. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Essa imagem tremida é do próprio Facebook, né? A própria transmissão do Facebook durante a transmissão ao vivo. Bom, o candidato PDT, o Ciro Gomes, participou de uma caminhada no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Depois, o candidato teve um encontro na Educafro, que é uma associação do movimento negro. Ciro falou sobre o combate à corrupção, prometeu reduzir o número de cargos comissionados e disse que todos os indicados serão obrigados, adiante de qualquer suspeição, a se afastar do cargo e pedir uma apuração independente. Ciro Gomes prometeu também levantar regras rigorosas de controle da corrupção. O candidato do PT, Fernando Haddad, participou de uma caminhada na Avenida Paulista, em São Paulo, ao lado de eleitores e correligionários. O candidato disse que precisa de soluções para a crise e pretende apresentar propostas em que coloque o país em um ambiente de normalidade. Haddad defendeu a ampliação de projetos de incentivo à cultura, como a Lei Rouanet, e disse que, se eleito, vai dar apoio à cultura popular feita nas ruas e nas periferias. A candidata da Rede, Marina Silva, fez campanha nos bairros da Moca e da Liberdade, lá na capital paulista. Ela afirmou que o ataque virtual ao movimento de mulheres que são contra o candidato Jair Bolsonaro é antidemocrático, autoritário e machista. Mais cedo, também em São Paulo, Marina Silva afirmou que não vai mudar a sua estratégia de campanha por causa dos resultados das últimas pesquisas que mostraram queda nas intenções de votos da candidata. O candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, fez campanha por 2 bairros da Zona Sul de São Paulo, Capão Limpo e Capão Redondo. Campo Limpo e Capão Redondo. O candidato prometeu atuar em conjunto com estados e municípios no combate à violência. Fez a pausa para foto, né? A tradicional pausa para foto aí para diante aí comendo o pastelzinho na feira. O candidato prometeu atuar em conjunto com estados e municípios no combate à violência. Alckmin disse que, se eleito, vai priorizar o combate ao tráfico de drogas e de armas nas fronteiras. E sobre a violência urbana, Alckmin disse que a ação vai começar pelas cidades mais violentas do país. O candidato do PSOL, Guilherme Boulos, fez comício no Jardim Ângela, Zona Sul de São Paulo. Ele afirmou que o Brasil é um país que tem o dinheiro que necessita, mas que está mal distribuído. Boulos prometeu desapropriar imóveis abandonados para transformar em moradia popular. Falou que o seu foco é combater a desigualdade social e se apresentou como alternativa para quem não tem medo de ameaça e de intimidação. O candidato Podemos, Álvaro Dias, esteve na cidade paranaense de Toledo. Já o candidato do MDB, Henrique Meirelles, se encontrou com alunos e professores do Centro de Ensino Unificado de Brasília, no Distrito Federal. Bom, o número de... Vamos indo aqui para a nossa região, né, do Vale do Paraíba. O número de gestantes adolescentes caiu 21,8% durante 10 anos aqui na região metropolitana do Vale. Esse é o destaque do Documento Vale. Meu nome é Camila, eu tenho 18 anos. A primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu descobri que eu estava grávida era como que ia ser minha vida daqui pra frente. A diferença de ter tido uma gestação com 16 anos, há 32 anos atrás, é muito grande. Hoje eu sou mais mulher, mais mãe, aprendi muitas coisas. Agora, quando eu tinha 16 anos, eu já não sabia nada. Como a adolescente está começando a descobrir realmente a sexualidade, personalidade e tudo mais, precisa de muitas políticas mesmo de saúde pública, de informação, tá? Para as famílias, né? Para as famílias também entenderem como a informação sobre com o adolescente é importante chegar isso em casa, né?
Então, não só focar no adolescente, mas eu acho que nas famílias também. O vídeo na íntegra você confere na página do Facebook do Jornal Vale, né? No facebook.com/Jornal Vale. Bom, os candidatos da RM Vale já arrecadaram mais de 70 milhões de reais para gastar nessa campanha eleitoral, segundo a prestação de contas parcial fornecida pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, nessa semana. Esse valor inclui os postulantes aos cargos de deputado estadual e federal, governador, senador e presidente. Todos eles têm vínculo na região por nascimento ou político profissional. O Vale conta com 140 candidatos aptos a concorrer no mês de outubro, né, no mês que vem. 2 candidaturas a deputado estadual foram indeferidas. Do total, 94 candidatos informaram arrecadação ao TSE na primeira prestação de contas parcial. Outros 46 não registraram receita. Segundo o TSE, a ausência de informações sobre doação financeira será examinada no julgamento de prestação de contas de cada candidato. Bom, a Defensoria Pública de Taubaté ajuizou 3 ações para pedir o retorno aos imóveis de famílias que foram despejadas de conjuntos habitacionais do Barreiro, bairro do Barreiro, lá em Taubaté. A ação, considerada irregular pelo órgão, foi promovida nos primeiros meses do ano pela Prefeitura. O número oficial de desocupações nunca foi divulgado, seriam de 80 a 100 pelo menos. Todas feitas sem que houvesse decisão judicial nesse sentido. Nas ações, a Defensoria Pública pede a reintegração de posse de 3 apartamentos. Em um dos casos, a Defensoria pede também indenização por danos morais e materiais para os antigos moradores. Trata-se do episódio em que um casal foi agredido por servidores da Prefeitura durante a ação de despejo, que, aliás, nós até mostramos esse vídeo aqui no Jornal Abre Aspas. O valor pedido não foi informado. Questionado pela reportagem do Jornal Vale, o governo do prefeito Ortiz Júnior, do PSTB, alegou que as ações no conjunto, abre aspas, foram necessárias para retornar os imóveis aos devidos beneficiários dos programas habitacionais. Em todas elas, houve constatação prévia de que o ocupante não era contemplado com o imóvel. Em alguns casos, o munícipe sorteado apenas voltava a ocupar o imóvel exatamente em razão de notificação da Prefeitura, fecha aspas, diz o trecho da nota. A gestão tucana informou ainda que, nas audiências de conciliação, pedirá que os processos sejam suspensos. 8h07, nós vamos para um breve intervalo e na sequência damos sequência, né? Na sequência, depois do intervalo, nós continuamos com a série de entrevistas aos candidatos a deputados da região. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Retornando com a edição do Jornal Abre Aspas, desta segunda-feira, já agradecendo mais uma vez a sua audiência aqui conosco, tanto no Facebook do Jornal Vale, como também no Facebook da SP Rio Mais. O Jornal Abre Aspas segue com a série de entrevistas com os candidatos a deputados, tanto estaduais quanto federais, aqui da nossa região, somente lembrando que nós fizemos o convite para todos eles que fizeram o registro de suas candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral. De forma democrática, a gente coloca 20 minutos para cada candidato que está aqui na bancada para expor suas ideias, para falar sobre suas propostas e depois mais 1 minuto final para que possa fazer as suas considerações finais. Você pode participar e deve participar interagindo conosco, né, pelo Facebook, na transmissão aí da live. Aqui comigo para me auxiliar na entrevista está o jornalista José Guilherme Ferreira e hoje recebemos aqui em nossos estúdios da SP Rio Mais em São José dos Campos, Sandro Coelho, do PMB, que é o candidato a deputado estadual. E a partir de agora, Sandro, a gente tem o tempo aqui, começa a contar. Muito bom dia, candidato, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Sandro, você é da parte ali de Taubaté, né? Se candidatando por Taubaté. Conta um pouquinho da sua história, quem é o Sandro Coelho? Na realidade, eu sou nascido em Taubaté, mas a minha base hoje é São José dos Campos. Então, tenho 46 anos, sou casado há 22 anos, tenho 3 filhos. Vim da área industrial, né? Então trabalhei bastante tempo, né? Por 11 anos dentro da indústria. Depois eu recebi uma proposta para trabalhar no Hospital Regional de Taubaté, onde eu fui gerente de compras.
Trabalhei lá em 2009, 2010. E de lá para cá, entrando no hospital, eu comecei a ter acesso já à política, né? Acompanhando as emendas que vinham para o hospital para poder, né, ajudar a compor o trabalho. Voltei para a indústria e nessa época o país entrou numa certa crise, daí acabei ficando de novo no mercado de trabalho disponível. E eu recebi o convite de um colega que eu conheci em Brasília e comecei a trabalhar em Brasília dentro, né, dos ministérios, ajudando a funcionar, né, a fazer os trabalhos serem desenvolvidos dentro da Presidência da República, dentro de cada ministério, de cidades, do Ministério do Planejamento, todos eles, tipo assim, como se fosse um office boy da Casa Civil, né? Levando e trazendo propostas e situações que fomentavam os ministérios para deixar aptos recursos disponíveis aos estados e aos municípios. Só vou pedir para o senhor, pode até vir um pouquinho ou o microfone aqui perto do senhor, isso, perfeito. Sim. Bom, nessas eleições a gente está vendo um cenário até um pouquinho tumultuado, vamos dizer assim, né? Sim, bastante. O que te faz, então, o que te motiva, né, a ser um candidato nesse período eleitoral, nessas eleições desse ano? O que me motiva é que esse cenário, como você colocou, está bastante, né, diferenciado, né? As propostas dos candidatos, elas giram sempre em torno de algo que acho que não é muito a realidade. Como eu trabalhei por bastante tempo em Brasília e depois eu recebi o convite aqui para trabalhar aqui em São José, onde a gente ajudou a trazer bastante recursos, né, para o desenvolvimento da cidade, eu vi que as propostas que chegavam até a mim, até enquanto estava como funcionário público aqui, né, não eram coerentes. E aí, onde alguns amigos chegaram até mim e falaram: Sandro, saia dos bastidores e venha você agora para frente. Então, com o que você sabe dentro das propostas de recursos financeiros, captação e o desenvolvimento das cidades e do Estado, então eu acho que chegou a chance de você se colocar como candidato. Esse foi um dos principais motivos, né? E qual que é a sua grande bandeira? É na área de saúde? Não, nós estamos também, mas a gente está defendendo, nós estamos defendendo a segmento, né, aquele da ODS, né, são 17 objetivos da ODS, do desenvolvimento sustentável. Então, ele abrange também a saúde, né, mas ele pega mais o meio ambiente. Tá. Porque o seu partido, o PMB, ele tem uma plataforma ligada à mulher, né? Sim, sim. E a gente vê hoje toda essa questão de preconceito, principalmente, a gente sabe, um candidato a presidente da República que tem se manifestado de maneira preconceituosa com relação à mulher, né? Como é que você vê essa questão da violência contra a mulher hoje? Isso não só hoje, eu sempre achei isso um absurdo, né? Eu fui assessor de segurança pública aqui em São José, juntamente eu fiquei na direção do COI, né, em 2015, 2016, e eu comecei a acompanhar esse trabalho dentro da Delegacia da Mulher, junto com, na época, a doutora Ana Paula, e a gente começou a ver, eu comecei a ver que realmente o abuso no caso, a não tolerância, né, da situação corre solta. Então, eu vi que elas, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, elas são desamparadas, elas ficam sem essa proteção. Então, realmente, eu sou, lógico, sou contra essa ideia, como você colocou, do governo, né, no caso federal ou candidato federal, eu sou contra a posição dele.
Sandro, questão ambiental, vamos falar um pouquinho da questão, eu acho que é uma coisa que preocupa bastante a nossa região, principalmente com relação aos reservatórios que vivem aí, sempre na medida ali, sempre com baixos níveis, né, de reservatório e sempre com aquela iminência de apagão, de crises, enfim, racionamento de água. A situação, ela é um pouco, acho que há de ser feito medidas para combater isso, para melhorar essa situação. Como é que o deputado estadual poderia agir ali para poder ajudar a fomentar isso, para poder melhorar essa situação da crise hídrica, por exemplo, aqui na região nossa, na região do Vale do Paraíba, do estado em si, né? No caso, eu acredito que os meios sustentáveis, né, de energia, no caso de energia limpa, eu acho que elas deveriam ser mais investidas. Então, uma das coisas que acredito que esteja, né, no alcance do legislativo seria, no caso, algumas leis, né, que incentivasse ou que promovesse essa direção. Né? Porque, lógico, é muito difícil e aí já envolve clima, envolve meio ambiente, e esse meio ambiente hoje, não só aqui como no mundo, né, ele está bem desamparado. E as pessoas, a conscientização, eu acho que ela tem que começar dentro das escolas. Então, a gente tem que fazer um trabalho muito maior. Não é uma coisa do dia para a noite, como você falou, a baixa nos rios, assim, que prejudica toda a população do Brasil e mundo. Então, eu acredito que vai levar um bom tempo ainda, mas eu acho que a educação ela deve começar a já ser trabalhada. Tem aqui nas redes sociais do senhor tem uma questão, por exemplo, de uma plataforma que é a Unidos contra a Corrupção. Sim. Né? E, de certa forma, também a gente vem percebendo, tanto por parte de vários candidatos, mas também por parte da população que anseia por mais medidas concretas aí de combate à corrupção. O que o senhor enxerga que é necessário de fazer atualmente, de repente enxugar o Estado, reduzir privilégios? O que é possível de se colocar para realmente, de fato, a gente sentir que a corrupção está diminuindo, medidas concretas mesmo de combate à corrupção? Bom, a própria lei, ela diz, né, que o funcionário público ele também pode ser demitido, se for comprovado, se for justificado que ele realmente não esteja a favor do município, do Estado, ele pode ser demitido, não importa se ele é ou não concursado. Eu acredito que pode começar também por aí. As pessoas, os candidatos, tanto os federais, estaduais, municipais, eu acho que todos eles devem sim passar por um filtro. Na minha opinião, apesar de eu ser pela primeira vez candidato, eu também acho que deveria ter uma preparação para os candidatos. Não é simplesmente achar que pode ser candidato e se lançar. Então, no caso da corrupção, né, como a pergunta, eu acredito que todos nós, não só o político, ele também, assim, a população de uma forma geral, ela também deve ser trabalhada isso, porque quando você chega, corta a fila no trânsito para poder entrar numa via, você já está passando por cima de uma outra pessoa, de várias pessoas que estão na fila. Então, eu acho que é mais de cada um. Né? O jeitinho brasileiro que acaba se ampliando na esfera. Exatamente. Enfim, começa ali, mas também o exemplo vem de cima também. Né? A gente percebe o quanto tem de atos que vão de desencontro, né, à moralidade e tudo mais. Se errou, tem que pagar, tem que ser punido. Isso, com certeza. Não, se foi provado, se foi provado em documento e tal, a pessoa realmente tem que pagar. O senhor falou aí de que os candidatos deveriam ser melhor escolhidos, né? Sim. Como seria isso? Seria através de uma prova, que a gente sabe, por exemplo, que o Partido Novo tem feito, as pessoas passam por uma seleção, né? Não entram diretamente, justamente pensando nessa ideia de que precisa ter uma formação mínima, né?
Não digo formação mínima, mas apenas pelo menos a ideia, o conceito do que seria, né, do que espera a vaga que ele pleiteia, né? Então, um vestibular, né? Então, a pessoa se prepara para poder depois fazer a prova hoje não sabem nem o que faz um deputado estadual. O deputado, então, é um exemplo. Então, ele acha que é muito confundido com o que o vereador faz. Quando a gente está na rua, eu, por exemplo, estou sentindo isso, as pessoas vêm me solicitando situações que não está ao alcance do deputado, e sim do vereador. Uhum. Então, existe também na população essa diferença, né? Então, eu acho que esse preparo ele seria bastante interessante. Candidato, o senhor tem ligação com a Prefeitura de Bananal, né? Eu já fui secretário lá. Pegando essa questão, é claro que o seu foco está sendo... Se bem que o deputado estadual ele acaba ampliando, enfim. Sim. A região nossa, aí, a região do Vale do Paraíba é extensa e tudo mais, a gente tem algumas cidades que acabam sendo um pouquinho deixadas de lado ali na questão de investimentos. Você pega cidades históricas, o Vale Histórico principalmente. O que o senhor pode contribuir? Passando por Bananal ali, há uma preocupação também para uma região um pouco mais afastada dos centros dessas grandes, por exemplo, Taubaté, São José, Jacareí? Sim, bastante. Depois que eu assumi a prefeitura, a Secretaria de Administração de Bananal por 60 dias, né? Que foi o tempo, inclusive, e a carência que eu tive que sair. Mas nesse período eu vi que aquela região do Vale Histórico era esquecida, muito esquecida. A quantidade de coisa que o governo, os deputados federais e os estaduais podem fazer pela região do Vale do Paraíba, principalmente o Vale Histórico, é muito grande. Aquela região está completamente esquecida. Dentro da cidade de Bananal, por exemplo, que foi uma cidade que tem história, que inclusive teve até moeda própria, né? Ela não tem valor nenhum. Eu estive em Brasília na ocasião e o próprio ministro disse na reunião lá que ele nunca ouviu falar em Bananal. Então, a Bananal estaria fora do roteiro do turismo. Então, como que você vai valorizar uma região, sendo que os próprios candidatos da região não se preocupam com ela? Entendeu? Então, na minha opinião, o Vale Histórico, assim como todas as demais cidades, precisam sim de uma atenção. Você acha que o foco principal seria o turismo, por exemplo? Que você pega Aparecida, já tem um roteiro turístico religioso ali, né, naquela região, ali, Canção Nova, Cachoeira Paulista, mas pode-se também fomentar outros tipos de atividade também na área de turismo? O que poderia ser feito de melhor naquela região, candidato? Olha, eu acredito que o turismo é apenas o início. Uhum. Então, pode ser feita muita coisa, muita. O turismo pode alavancar o meio ambiente, pode alavancar o esporte, pode alavancar muita coisa, principalmente naquela região. Porque, aproveitando o turismo religioso, como você citou, né, esse roteiro turístico religioso, ele pode também passar por Bananal, onde também teve vários casos, né, históricos, né, pela Corrida do Ouro, tudo. E nisso trazendo o turismo, de fato, e o meio ambiente, trabalhando também em conjunto, porque as paisagens, as montanhas que tem naquele lado é muito, mas muito bacana. É uma região linda, né? Sim, tem a questão tropeira, né? Que podia ser mais explorada, né? Bastante. O roteiro que os tropeiros fazem lá fica entre eles, não é divulgado. Só alguns conhecem, né? Então pode ser muito trabalhado, pode levar muito recurso realmente para lá, pode ser levado. E essa atenção, eu acho que ela faz o Vale do Paraíba crescer. Dá mais força, mais credibilidade para a RM Vale. Candidato, esses 5 minutinhos aí finais, eu queria que o senhor pudesse expor para a gente quais são as prioridades que o senhor percebe que são urgentes
para serem colocadas, por exemplo, na Assembleia Legislativa, aqui para a região norte do Vale do Paraíba, pegando aí saúde, segurança? O que o senhor elenca para poder passar lá na Assembleia, caso seja eleito? A questão que eu acho que mais pega hoje aqui no Vale, que é nas cidades que a gente passou, eu percebi que são as 4 principais, mas eu acredito que a segurança, ela também precisa de uma atenção muito grande, né? Enquanto eu estava aqui à frente do COI, eu percebi isso, inclusive em relatórios, documentos que eu mesmo participava das reuniões, né? Ela precisa de uma atenção um pouco maior. A saúde também, na região como lá de Bananal e Vale Histórico, né? Pinda, Monhangaba, essa região ela também está bastante carente, né? No caso também da educação, a distância entre as escolas e a região, os bairros, né? Também está tendo bastante uma dificuldade bastante grande dessa população e dessas cidades. Então precisa de uma atenção, de um acompanhamento, exigir do Estado, exigir do governo uma atenção melhor, porque as crianças andam muito para chegar na escola, né? E chega lá, às vezes, né, a alimentação não tem ou é precária. Então, esse acompanhamento, eu acho que precisa ser bastante efetivo, né? Então, na minha opinião, esses 3 principais, e o meio ambiente, que, apesar da nossa cidade aqui, São José dos Campos, está bastante avançada, Taubaté também está certo, num patamar um pouco mais elevado, eu acredito que também precisa de uma certa atenção. Sim, agora de maneira mais concreta, né? Quais seriam as ações na área de meio ambiente, né? A de meio ambiente, uma sugestão em relação hoje, as coletas seletivas, os recicladores, eles não são vistos assim com bons olhos ainda pela região. Então, eu acho que isso poderia ser melhorado, isso aí tem que ser mais incentivado. Simplesmente são catadores nas ruas, mas eles não têm um cuidado, um acompanhamento. Poderiam ser feitos trabalhos junto às cooperativas para que eles próprios trabalhassem para eles, né? E não para outros, abastecendo outros. Então, esse acompanhamento ele tem que ser maior. Então, esse cuidado, esse é um dos catadores. O meio ambiente é simplesmente qualquer um. Você está na rua, por exemplo, você vê, que nem eu vi várias vezes o carro da frente jogando lixo pelo vidro. Então, sabe, é um trabalho bastante grande lógico, que o legislativo ele não vai conseguir fazer muita coisa, mas ele pode propor várias ideias, vários projetos, né? Então, a ideia principal seria, junto ao meio ambiente, no caso, ir atrás dessas cooperativas e trabalhar com elas as propostas, alguns projetos que possam ser feitos, né, de lei, para que melhorem e capacitem melhor esses catadores, esses coletores. Essa seria uma proposta. Bom, faltando um minutinho, acho que não cabe mais uma pergunta, mas aí eu já amplio também o seu tempo aqui para as considerações finais. A gente queria primeiramente agradecer a sua vinda aqui em nossos estúdios. Obrigado. E nesse minuto a mais aí, que o senhor possa ficar à vontade para se dirigir aos eleitores, muitos deles também ainda indecisos com relação à escolha dos candidatos aí para as eleições de outubro. Então, a Câmara do senhor contando aí a partir de agora mais esse minuto final, candidato. Bom, quero agradecer aos senhores e a todos os ouvintes da rádio e para que, no caso, seria mais para que eles tenham atenção e saibam o que eles querem e desejam, porque, na realidade, o futuro, né, é ele que vai escolher. Então, se o candidato ele fizer uma escolha errada, se ele não souber a origem e as ideias reais e concretas de cada um, né, é para ele pensar, analise as propostas desde o começo, a raiz disso, né? Quais são as intenções que ele tem e venha colocar depois,
Porque escolher é fácil, vai lá e só digitar, mas só que essa escolha, se ela não for bem dirigida, se ela não for bem estudada, né, ele pode levar essa decisão por mais 4 anos, né? Então a escolha dele tem que ser bem feita. Candidato, obrigado pela sua participação aqui conosco. E amanhã nós continuamos. Amanhã teremos a presença de mais um candidato aqui da nossa região, dessa série de entrevistas para te ajudar a escolher bem o seu candidato nas eleições agora de outubro. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência tem mais informações. Permaneça na audiência junto conosco. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Retornando com a edição de hoje, desta segunda-feira do Jornal Abre Aspas, mais uma vez agradecendo a sua audiência, lembrando que estamos ao vivo pelas transmissões aí do Facebook do Jornal Vale e também do Facebook da SP Rio Mais. E você acompanha online também por rádio, né? Você que tem aplicativo aí, você que está aí com seu smartphone, com seu tablet, pode baixar o aplicativo da SP Rio e também de outros aplicativos de rádios online, procurar lá, Rádio SP Rio, e aí você tem o conteúdo também na íntegra e acompanha online aonde você estiver por áudio. Vamos falar sobre a previsão do tempo, como é que vai ficar o tempo durante essa semana, e quem traz essa informação é o Caio Souza. Fala, Caio. Fala, Rodrigo Fernandes, muito bom dia. E a semana vai começar com um dia de tempo instável, digamos assim, aqui na nossa região. Ventos que sopram em altos níveis da atmosfera e um pequeno sistema de baixa pressão que está localizado aqui próximo do litoral norte de São Paulo vão contribuir para isso. Essa segunda-feira vai ser um dia de bastante variação de nebulosidade, principalmente entre parcialmente nublado a nublado. E ainda há possibilidade, sim, de chuva fraca e isolada em alguns momentos. As temperaturas vão ficar bem parecidas com as que a gente viu ontem. A máxima prevista na região do Vale do Paraíba é de 23 graus. Já na capital paulista teremos 22, no litoral norte também 23 e na Serra da Mantiqueira 17 graus de máxima. E só adiantando um pouquinho o tempo para o restante da semana, pelo menos até quarta-feira a gente deve ter dias assim bem parecidos com o que a gente vê hoje, vai ver hoje na verdade, né? E a partir de quinta e sexta a tendência é de que a possibilidade de chuva aumente um pouco mais, podendo evoluir aí de fraca a moderada em pontos isolados. Caio Souza, direto da Sala de Operações do Tempo Vale, para o Jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio, pelas informações. Olha, 4.000 crianças entre 0 e 3 anos esperam por vagas em creches na rede de ensino infantil aqui de São José dos Campos. Balanço obtido pelo jornal Vale na sexta-feira mostra o tamanho da fila da educação no governo do prefeito Felício Ramute, que promete zerar o déficit nas vagas do município. Recentemente, a prefeitura anunciou a abertura de vagas de uma nova creche. A unidade ela irá atender cerca de 250 alunos, do berçário ao nível pré-2. Segundo o Poder Executivo, contando essa última unidade entregue, existem 9 escolas em reforma ou fase de projetos atualmente, somando aí um investimento total de 31 milhões de reais. A promessa do governo tucano é criar 3.880 vagas, com novas escolas e ampliações, e assim atender a essa demanda. Na campanha eleitoral de 2016, Felício Ramute prometeu zerar a fila de espera para creches durante sua gestão, criando vagas em todas as regiões da cidade. O plano é criar oferta o suficiente para garantir creches para todas as crianças. Bom, falando de esportes, olha, a situação da Águia do Vale foi boa, viu? O São José está a 1 ponto de classificação para as semifinais do Campeonato Paulista da 4ª Divisão. Nesse domingo ontem venceu o Flamengo por 2-1 no estádio Antônio Soares de Oliveira, lá em Guarulhos, pela 4ª rodada do Grupo 11 e chegou a 9 pontos. Foi a terceira vitória em 4 jogos nessa terceira fase do torneio. E a rodada foi generosa, viu, com a Águia do Vale, já que no outro jogo da chave, no mesmo horário, a Francana venceu o Comercial por 2-0 em Ribeirão Preto. Assim, na próxima rodada,
O time aqui da região, a Águia, comandada aí pelo técnico Ricardo Costa, precisa apenas empatar com o Comercial no sábado, às 6h30 da tarde, no estádio aqui, Martins Pereira, né, e São José dos Campos pela penúltima rodada. A equipe da região, que tem 9 pontos, está com 3 a mais do que o Flamengo, que segue em segundo com 6. Francana e Comercial estão com 4. O próprio Flamengo pode se classificar de forma antecipada se vencer o time de Franca em casa. Então, a torcida aí para a Águia, que tem jogo então marcado para o sábado agora, próximo sábado, às 6h30 da tarde, aqui no estádio Martins Pereira. E o São José tem um confronto direto pela classificação, a segunda fase do Campeonato Paulista de Basquete, nesta segunda-feira, hoje, quando recebe o Corinthians, a partir das 8 horas da noite, no ginásio Lineu de Moura, aqui em São José, pela primeira fase da competição. O time da região, comandado pelo técnico Paulo César Jaú, vem de derrota fora de casa para o Mogi das Cruzes, em jogo que ficou aí boa parte do tempo em vantagem no placar, né? Mas acabou sendo derrotado. Agora aposta na evolução do time contra um adversário que tem campanha idêntica até agora no torneio. Atualmente o São José ele está com 21 pontos, 6 vitórias e 9 derrotas. Exatamente a mesma campanha do adversário que leva vantagem no confronto direto. No dia 20 de agosto, os joseenses perderam em São Paulo por 75-69. Agora precisam dar o troco para continuarem firmes na briga pela vaga entre os 6 primeiros colocados que vão aos playoffs do estadual. Portanto, a partida de hoje começa às 8 horas da noite no ginásio Lineu de Moura, São José e Corinthians, valendo aí na primeira fase do Campeonato Paulista de Basquete. Bom, falando um pouquinho de cultura, mudando de assunto, saindo do esporte, antes de nós encerrarmos aqui a edição de hoje do Jornal Abre Aspas, passando de esporte, vamos para a cultura. Hoje é o último dia da FLIM, a festa literária, litero-musical aqui de São José dos Campos. Aliás, atividades durante o final de semana inteiro, né, lá no Parque Vicentino Aranha. Hoje também tem atividades, por isso você é convidado a participar, né, com a programação completa aí, que está disponível no site da Prefeitura aqui de São José dos Campos. E é tudo de graça, tudo aberto ao público, é só chegar lá e participar das oficinas, dos bate-papos com os autores. É muito bacana mesmo essa iniciativa da Prefeitura. E também tem festa literária aí, feira literária em Taubaté, que começa hoje. Começa hoje a segunda edição da FLIT, que é a Feira de Literatura Infantil de Taubaté. Taubaté é considerada, Zé, né, como a capital nacional da literatura infantil, já que nós temos aí a presença firme aí, constante do Monteiro Lobato, né, que, enfim, tem aí o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que tem as suas obras eternizadas em um espaço lá em Taubaté, que é motivo de bastante excursões para lá. Mas até então, a cidade de Taubaté não vinha tendo tantas ações assim para reforçar esse nome, né, de ser capital nacional da literatura infantil. Agora sim, tem essa FLIT que movimenta o cenário lá em Taubaté. O evento que acontece até o próximo domingo, começa hoje, vai até o próximo domingo, dia 23, tem, por exemplo, Palavra Cantada e Balão Mágico, né, fazendo shows aí para o pessoal. Balão Mágico que reformularam e vieram novamente aí para poder trazer aí nostalgia para o público lá da década de 80. E a presença também de Fernanda Concon, que é uma atriz do Carrossel, para quem é fã aí também conhece, e a Fernanda Takai, que é ex-Patufu também, que terá presença aí na programação da FLIT. Então, portanto, no site da Prefeitura de Taubaté tem a programação completa. O evento conta com 11 estandes de editoras, né, nacionais, e também a realização de palestras, tem contação de histórias, teatro, música, dança, oficinas, enfim, uma programação intensa durante todos os dias na Avenida do Povo, né? Para quem conhece Taubaté, Avenida do Povo, todo mundo sabe ali, ponto estratégico no centro da cidade. Então, portanto, fica aí a dica para você durante a semana e também para o final de semana se programar aí para ir até a FLIT, a Feira de Literatura Infantil de Taubaté, que começa hoje. É isso. Programação não falta e programação de graça também para você poder acompanhar. Ainda mais, vai dar um pouquinho de preguiça, né, Zé, com esse friozinho, mas é bom estimular aí para as pessoas saírem um pouco, agasalhem um pouquinho e vai acompanhar aí essas feiras literárias, essas atividades ao longo aí da nossa região, ao longo da semana em nossa região. É isso, agradecendo a sua audiência. Zé Guilherme, muito obrigado. E amanhã você retorna com um vídeo gravado, mas estaremos juntos também aqui no Jornal Abre Aspas. Até amanhã. Obrigado pela sua audiência.
e a todos uma ótima segunda-feira, um excelente começo de semana. E a gente retorna amanhã. Lembrando, conteúdo na íntegra você acompanha no spriomais.com.br. Uma ótima segunda.